Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Bruno Bandeira. Quando One Piece começa a ficar bom e como começar a assistir. Vamos ver então essa dica aí que o Bruno Bandeira vai dar pra gente ainda, caso pessoas como eu, que ainda não assistiram One Piece, pra quando começar a assistir, né? Tipo, como começar a assistir e... quando começa a ficar bom aí, provavelmente ele vai dar uma opinião direta, porque na opinião dele, mesmo assim, ele talvez fale que o One Piece é bom desde o início, mas pra muita gente aí que não acompanha, talvez não consiga sentir essa pegada desde o início, que é até comum, muita gente desiste antes de começar por causa disso. Então vamos ver a opinião dele aí, galera, e o que ele vai falar pra gente. Se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Play. Galera, como hoje não tem capítulo do mangá de One Piece, eu decidi fazer um vídeo um pouco diferenciado. Todo mundo, eu acho que já falou ou já ouviu a seguinte frase, né? Quando que o One Piece fica bom? Lógico. Se fica bom no capítulo 20, se fica bom no capítulo 200, ou se fica bom no capítulo 400, quando só acontece a guerra. Enfim, todo mundo já ouviu essa pergunta ou já fez essa pergunta. E eu queria discutir um pouco aqui com vocês sobre essa frase, né? Quando que o One Piece começa a ficar bom, e também para quem quiser começar a assistir One Piece ou quem quiser indicar para um amigo, né, One Piece, estiver querendo indicar e achar válido compartilhar esse vídeo com essa pessoa, eu ia ficar muito feliz, porque é sobre isso que a gente vai falar também nesse vídeo. Então vamos lá. Primeiro, o que eu queria comentar com vocês é sobre como eu percebo que One Piece ele tem crescido no Ocidente, principalmente aqui no Brasil, nos últimos anos, sabe? Eu sinto que o One Piece ele tem, no médio, no longo prazo, assim, por mais que ele esteja começando a se encaminhar para o final, que agora, nesses últimos anos, ele tem crescido bastante aqui no país. Porque se você repara, por exemplo, nessa semana, no comentário da Elza Soares, que é uma senhora que já tem 90 anos, cantora que tem 90 anos, postando no Twitter que é fã de One Piece, que o One Piece é bom e que vale a pena ser assistido. E, por exemplo, a gente tem também a Dread Hot postando uma foto no Instagram dizendo que assistia One Piece. Quando a gente para pra ver essas pessoas que estão completamente fora desse nicho de animes, e mais especificamente o nicho de One Piece, compartilhando essas experiências, né, compartilhando, dizendo que gostam de One Piece, a gente que tá dentro desse nicho sempre fica muito feliz. E isso da Elza Soares postar no Twitter também saiu em alguns portais geeks, portais de otaku, enfim, né, de anime, falando de animes também. Foi muito maneiro que isso foi repercutido, teve uma repercussão boa. E isso eu acho que são apenas exemplos, porque a gente sabe que o One Piece ele tá para entrar no catálogo da Netflix com uma dublagem nova. E isso certamente vai ser um ar novo, sabe, para One Piece, principalmente se for uma dublagem bem feita. Então tem tudo, eu acho que pelo menos na teoria, para dar certo. Ainda mais se eles fizerem um lançamento, se a Netflix fizer um lançamento de One Piece dublado em blocos ou em arcos também caberia muito bem, né? Porque lançar, por exemplo, One Piece dublado completo, os 900 e poucos episódios que tem, todo dublado de uma vez, eu acho que seria mais danoso do que benéfico, porque deixaria um dever de casa para quem quer começar a assistir muito grande. Então seria muito bom e até é mais provável que aconteça, porque é muito mais fácil eles irem dublando aos poucos e irem lançando aos poucos, né? E se eles quiserem chamar de temporada ou quiserem classificar por arcos, enfim, da forma como eles acharem melhor, mas se eles lançarem em bloco esses episódios dublados, vai ser muito bom. Eu acho que vai funcionar muito bem, porque jogaria ali, por exemplo, os 30 primeiros episódios de One Piece e falaria: olha só, galera, tá aí os 30 primeiros episódios de One Piece dublados. Tanto as pessoas que não acompanham vão se interessar, como as pessoas que acompanham também vão querer saber como que tá a dublagem, e não deixaria uma carga, como eu falei, um dever de casa tão grande para as pessoas assim terem que assistir 900 episódios de uma vez. Elas poderiam ter um intervalo de tempo suficiente para conseguir preencher esses 30 episódios, assistir esses 30 episódios, até que, por exemplo, fossem lançados mais 30 episódios ou mais 50 episódios, não sei como eles vão colocar exatamente. E também tem a questão do live action, que todo mundo tá receoso se vai prestar ou não. Live action é de foda. fato, não tem como saber. Na teoria, a gente já configura como sendo algo ruim. Porque o histórico não é positivo, mas pode ser que dê bom. O fato é que serve também como um marketing, né? Ter um live action ocidental sobre One Piece, querendo ou não, serve para falar sobre o assunto, né? Trazer o nome One Piece um pouco mais em alta, né? Deixar mais seja ruim, a galera vai falar: de One Piece, o anime é bom, mas fizeram ruim no live action. Prestem mais atenção, né? O anime ele fique mais em evidência e quem sabe as pessoas deem uma chance pro material original, ou que seja um anime, né, adaptação em anime, do que pro live action. Então, no geral, eu sou muito otimista com One Piece aqui no Brasil, especificamente, nos próximos anos, até
que esse anime acabe, porque, como eu falei, tem vários exemplos do anime ele crescendo aqui no Ocidente, mais especificamente aqui no Brasil, com também esses exemplos de personalidades famosas, né, em diferentes ramos, declarando que gostam de One Piece. Então eu fico muito feliz com isso e vamos continuar, obviamente, produzindo mais conteúdo até que o anime acabe, ou, quiçá, até depois, né, que ele acabar também e continuar produzindo alguma coisa. Mas vamos falar sobre a tal pergunta polêmica, né, a partir de qual episódio ou a partir de quando que o One Piece começa a ficar bom, né? Porque muitas pessoas gostam de utilizar o exemplo de Enies Lobby, que é um dos arcos onde realmente chega num clímax muito grande, muito bom, ou depois, quando a gente tem, por exemplo, a guerra, que foi o ápice de vendas do mangá de One Piece. Então, as pessoas gostam de utilizar esse exemplo máximo, esses exemplos máximos, para dizer, olha, você precisa assistir 200, 300 episódios para começar a gostar de One Piece, porque ali vai ficar bom de verdade. E é muito difícil hoje em dia a gente convencer alguém de assistir 300 episódios, por exemplo, na esperança de um dia achar bom, porque a gente tem uma gama de possibilidades, tem uma biblioteca imensa de animes para as pessoas assistirem, que eu acho que hoje em dia é muito mais difícil convencer as pessoas com esse tipo de argumento, porque a maioria dos animes eles agora são produzidos em temporada e a dinâmica deles é muito diferente, as coisas acontecem de forma muito mais rápida, né? A gente pega e usa aquela regra, a famosa regra dos 3 episódios para saber se um episódio, por exemplo, 12 ou 25 episódios vai prestar ou não, vai valer a pena continuar assistindo. E isso eu acho que não pode ser tão aplicado assim em One Piece, porque, como a gente sabe, é um anime de 900 e poucos episódios. Então, se a gente quiser dar uma chance para One Piece, a gente não pode, por exemplo, eu acho que ficaria muito difícil a gente dizer, olha, assiste só esses 3 primeiros episódios, porque assim você já vai ter uma noção total do que é One Piece. O que eu diria para as pessoas assistirem é o primeiro arco, o arco do East Blue, que vai até o episódio 44. Até esse episódio, até o final desse arco, a gente tem vários mini arcos apresentando vários dos personagens iniciais que vão compondo parte do bando do Chapéu de Palha, né, que se juntam, as pessoas que se juntam ao bando do Luffy, e as tramas elas são muito rápidas, né, elas acontecem em pouquíssimos episódios e é muito fácil de você acompanhar, tanto que eu acho que é até estratégico que no começo os animes eles normalmente sejam assim, principalmente os de longo prazo, né, os que são muito grandes, que as tramas iniciais elas sejam bem curtinhas, porque as pessoas ainda estão conhecendo. Então, quando a pessoa se depara, por exemplo, com um episódio inicial como aquele, como o episódio 8 ou episódio 9, enfim, um desses iniciais, a pessoa que está assistindo e não conhece, ela não vai se sentir completamente perdida, como, por exemplo, num arco que tenha 100 episódios. É muito mais difícil a pessoa se situar no meio de um episódio aleatório de um arco tão grande assim, do que em comparação a um arco, por exemplo, que tem 3, 4, 5 episódios. É muito mais fácil a pessoa se situar num exemplo mais curto como esse. Então é estratégico que isso seja colocado assim, dessa forma, no começo, porque tá atraindo pessoas novas, né? Quando o anime ele tá sendo exibido pela primeira vez, ele tá querendo trazer pessoas novas. Então faz sentido eles colocarem dessa forma pequenos arcos. Então isso, além de estratégico, ele serve também para entregar uma amostra grátis do que seria a fórmula One Piece, como que o One Piece trata, como é a estrutura do anime, como são os personagens, do que se trata a aventura, qual é o objetivo daqueles personagens. Tudo isso é apresentado logo nesses primeiros episódios. Então a gente já tem essa miniatura, essa amostra grátis compactada do que é essa fórmula One Piece. Como, por exemplo, o Luffy e os companheiros dele, eles chegam num determinado lugar, seja numa vila, e posteriormente numa escala muito maior, chegam em países e percebe que existe um problema, que existe um ditador e que eles precisam derrotar aquele cara. Então isso vai se repetindo, essa estrutura vai se repetindo, e isso é colocado de forma em miniatura no começo, né? Então a gente já consegue entender do que se trata o One Piece quando, por exemplo, a gente assiste esse primeiro arco do East Blue, que já é um compilado de episódios suficiente pra gente ter essa noção. Como eu falei, é diferente de um anime de temporada que tem 12, 25 episódios, que a gente já tem as coisas acontecendo muito mais rápido logo nos primeiros episódios, então é muito difícil a gente avaliar nos 3 primeiros episódios. A gente tem que realmente ser um pouco mais flexível com One Piece e, por exemplo, assistir 40 episódios, eu acho que já é suficiente para a pessoa ter uma boa noção, porque depois daquilo a pessoa já entendeu o que se trata One Piece e só vai de fato agora ter aquela mesma fórmula numa proporção, numa escala muito maior, com arcos muito maiores, com muito mais episódios. Então, se a pessoa viu, por exemplo, esses 40 episódios e simpatizou com a obra,
vale a pena continuar, porque aquilo só vai engrandecendo. Agora, se a pessoa não gostou nada daqueles 40 episódios, é muito difícil a pessoa querer continuar e forçar alguém a querer continuar até, por exemplo, ficar realmente bom lá no episódio 300, ou seja lá qual for o número do episódio. Mas existem alguns facilitadores que o One Piece produziu ao longo dos anos para conseguir acelerar o processo das pessoas que estão querendo acompanhar o anime, mas não tem tanto tempo assim, querem pular algumas partes, né? Muitas pessoas também perguntam, vale a pena assistir esse arco? Será que não pode pular? E existe uma resposta que pode facilitar um pouco as coisas, pelo menos na primeira metade do anime. Eu vou dizer aqui pra vocês direitinho como é que vocês vão seguir. É quase como um guia pra quem quiser começar a assistir One Piece. Esse primeiro arco de One Piece, que vai até o episódio 44, ele possui um episódio especial chamado Episódio do East Blue, que compila num episódio de menos de 2 horas com a animação mais atualizada, mais moderna, tudo o que aconteceu nesses primeiros 44 episódios, e é muito bom para quem quiser adiantar um pouco as coisas. Particularmente, eu acho que nem vale tanto a pena assim, eu acho que vale sim acompanhar os episódios sim, um por um, de forma normal, porque a trama ela já é um pouco corrida. As coisas já acontecem num ritmo interessante que não precisa correr tanto assim, né? Seria realmente para quem quiser correr muito para assistir os próximos episódios e não tem tanto tempo assim. Mas além desse episódio especial que possui esse compilado desse primeiro arco, existem outros também. A Toei Animation, que é quem produz o anime de One Piece, ela foi produzindo ao longo dos anos esses compilados desses arcos anteriores para facilitar a vida de quem não quer ou não consegue assistir os 900 e poucos episódios, mas quer começar a acompanhar o One Piece. E esse foi um exemplo deles. O primeiro compilado que a Toei Animation decidiu fazer foi logo do arco seguinte, chamado Arco de Alabasta, que foi na verdade produzido como um filme. Foi, na verdade, lançado como um filme, não como um episódio especial. Eles decidiram lançar como um filme e esse depois eu acho que eles viram que deu certo esse formato e decidiram fazer isso em episódios especiais com uma animação atualizada, compilando esses arcos. Ainda mais se tratando do Arco de Alabasta, que é um dos maiores que a gente tem de One Piece. Mas não se enganem porque esse compilado, esse filme, ele não pega todo o Arco de Alabasta. Ele pega um pouco mais a partir do clímax desse arco, porque ele é realmente muito grande. Então, o que você vai fazer depois de ter assistido o primeiro arco do East Blue, que termina no episódio 44, você vai continuar assistindo até o episódio 91, que vai demorar um pouquinho, mas sim, acaba sendo necessário para conseguir entender tudo que aconteceu, tudo que levou ao clímax desse Arco de Alabasta, e depois você pode partir para o filme 8 de One Piece, que cobre do episódio 92 até o episódio 130. O próximo arco, o arco de Skype, ele também possui um episódio especial chamado Episódio de Skype, mas que também pega mais a parte do clímax desse arco, né? Não pega desde o comecinho, então você vai ter que assistir os episódios um por um, do episódio 144 até o 152, para depois poder acompanhar esse episódio especial de Skype, que vai compilar o arco da Ilha do Céu. Depois desse, você pode partir direto para outro episódio especial chamado Episódio do Mary, que compila também o próximo arco de Water 7, somado ao arco de Enies Lobby, que fazem parte de uma saga só, e isso é colocado também, mais uma vez, no mesmo formato que os outros, de forma compilada. Esse dá pra entender do início, meio e fim como foi esse arco todinho, sem se preocupar. Mas depois desse compilado, acabou a mamata, você vai ter que assistir os episódios mesmo, um por um, porque não foi lançado nenhum outro episódio especial compilando um arco mais adiante. Você vai ter que assistir os episódios, mas já é um bom adianto para quem quiser acompanhar um pouco mais rápido essa fase inicial de One Piece, né? Depois tem o arco de Thriller Bark, e depois, meu amigo, depois que passar do arco de Thriller Bark, pode ficar tranquilo, porque vai ser só rumo ao ápice do que foi One Piece em meados de 2009, 2010, 2011, que é quando acontece a famosa Guerra dos Melhores, né? A Guerra de Marineford, que não tenho o que falar. Eu, pelo menos, já assisti umas 3, 4 vezes, ali não sei quantas vezes esse arco no mangá, porque até hoje gera discussão entre o fandom em relação à escala de poder e em relação a tudo que aconteceu naquele arco. Foi realmente algo histórico para One Piece. E para finalizar, só lembrando que o próprio autor de One Piece, Shiro Oda, ele declarou que com o início desse arco de Wano sendo passado tanto no mangá como no anime, ele declarou o seguinte, que quem quisesse começar a acompanhar o One Piece, que poderia pular completamente toda a história e poderia simplesmente pegar a partir do arco de Wano, porque ele garantiria
que seria um arco marcante. E até a própria Toei Animation decidiu contratar o próprio diretor de Dragon Ball Super para animar esse arco, para ser o diretor principal desse arco e trabalhar nesse arco de Wano, porque era algo que realmente a Toei Animation viu que valia a pena investir e de fato está fazendo um ótimo trabalho ali na medida do possível. Obviamente que fica difícil comparar cada episódio, cada cena de episódio, né, com os animes de temporada, principalmente os mais populares, porque obviamente existe uma diferença grotesca no número de episódios, mesmo considerando só um arco desse de One Piece. Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo, só lembrando que quem não é inscrito e quiser se inscrever para acompanhar outros vídeos de One Piece, tem uma porrada de vídeo de One Piece aqui no canal, e quiser acompanhar os próximos, é só ativar o sininho para receber as notificações, beleza, galera? Até a próxima, tchau! Mano, que louco, tipo, eles contrataram do Dragon Ball Super pra fazer a animação, só que, tipo assim, eu particularmente não sou muito fã da animação do Dragon Ball Super ali, principalmente, cara, é como quando eu botei uma pessoa que eu conheço a assistir Dragon Ball Super ali, a pessoa me disse o que todo mundo já comentava, que é tipo, é explosão pra um lado, explosão pra outro, é golpe que tu não consegue enxergar, é nunca, sabe? Então, tipo, a animação é bacana, mas não é o que eu acho tão bacana no Dragon Ball Super. Mas o que eu gosto no Dragon Ball Super, o que faz na maioria dos Dragon Ball, na verdade, o que mais emociona é a trilha sonora, o jeito que eles conseguem engajar a luta ali. Então, tipo, eu acho que isso que é bacana, não a animação em si. Mas isso não vem a questão aqui. Achei bem interessante esse jeito que ele falou sobre como assistir One Piece, mano. Eu não sabia dessas paradas, assim. Realmente facilita muito pra quem quer pular. E eu não pularia, tipo, quando eu quiser assistir o anime, eu vou assistir 100%, não pularia isso daí, porque a gente perde muita cena, por mais que talvez não sejam as mais importantes, como ele disse, que essas aqui pegam o ápice das cenas todas, ainda assim tem aquelas cenas engraçadas, alguma coisinha aqui e ali que, tipo, fazem diferença, tá ligado? Então eu não pularia, eu quando começar a assistir, que vai demorar provavelmente, mas quando começar a assistir, eu vou assistir tudo do episódio 1 com certeza. Mas realmente, pra quem quer começar a assistir, isso aqui muda muito, tu basicamente pula mais da metade, por exemplo, no episódio 312, se eu não me engano, é quando acaba essa função toda aqui, tu pula mais metade dos episódios, cara, tipo, mais metade dos 312, basicamente tu assiste uns 100 a 150 episódios só pra chegar, tipo, no episódio 312, então é muito pouca coisa mesmo. E eu também tenho meu jeito aí de falar pra vocês como vale a pena assistir o anime, um modo, né, vamos dizer assim. Bom, eu particularmente sou o tipo de pessoa que não dá bola pra spoiler, como vocês sabem muito bem disso, na maioria dos casos, é claro que tem algum caso aqui e ali que eu até que dou bola, mas no caso de One Piece eu já não dou mais bola, e em alguns casos de animes eu também não dou bola, porque eu sou do tipo de pessoa que esquece a situação e simplesmente vive ela de volta depois. Então, por exemplo, pra quem não tem problema com spoiler, eu indico também assistir algum MV, alguma coisa assim, de perguntar pra alguém que vocês conhecem, que assistiu o anime, perguntar qual momento do anime, por exemplo, de One Piece que é bom, aí vai te falar Marineford, aí tu vai lá e pede pra pessoa te indicar um MV de Marineford que é muito bacana. Tipo, eu se eu tivesse assistido o MV de Marineford, mesmo com todo o spoiler que eu teria sobre a batalha, eu não teria problema nenhum, porque isso me motivaria muito a assistir o anime. Tanto que, às vezes, o que me motivou a assistir o anime foi aquela parada, assistir o anime, né, na época, não cheguei a assistir ainda, como vocês sabem, mas o que me motivou a ter vontade de gostar do anime, coisa que eu tinha um preconceito grande de não querer nem assistir, é aquela cena do Zoro, quando ele pegou toda a dor do Luffy que o Kuma passou pra ele. Aquela cena foi sensacional, foi um spoiler ali que eu peguei grandíssimo, mas, tipo, ainda assim eu gostei demais de ter assistido, isso me motivou a querer assistir. E um dos primeiros vídeos que eu assisti aqui no canal sobre One Piece diretamente, que era a batalha de Marineford, entendeu? Pá, aquilo foi sensacional, eu peguei quase tudo ali de spoiler, tá ligado, sobre a batalha, mas ainda assim motivou demais, eu continuaria tranquilamente assistindo desde ali. Então, pra quem aí curte e não dá muita bola pra spoiler, porque conforme o tempo passa, além de esquecer, ou mesmo que tu não esqueça, isso te motiva, eu indico também assistir algum MV de alguma parte importante aí, falar com alguém que conheça o anime pra indicar. E é isso aí então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações, e até a próxima. Falou!